Acho que a gente pode mais do que a gente acha. Eu acho que a gente sempre tem que buscar dentro da gente, a gente consegue fazer muito mais do que a gente pensa. E as mulheres têm essa capacidade, assim, de se reinventar, de se sentirem plenas e poderosas, porque nós somos efetivamente a carga natural de uma mulher, ela já é muito maior do que de um homem, né? A gente percebe isso a todo momento. As mulheres têm um compromisso com os filhos, elas têm um compromisso com a família, de regra elas têm compromisso com os idosos, que a gente percebe assim, ó, que é sempre recai sobre a mulher uma responsabilidade muito grande, e a gente não toma isso de uma forma positiva. A gente acha que a gente é coitadinha. A gente tem essa capacidade, a gente está efetivamente fazendo bem mais do que muita gente, assim. Eu creio que existe uma força muito grande quando a gente quer as coisas, e a gente já é dotada desse poder, assim, de se entender capaz e fazer as coisas acontecerem. Em mais uma reportagem com o tema Dia da Mulher, conversamos com a delegada de polícia de Nova Prata, Liliane, que nos conta um pouco da sua trajetória. Os desafios são bem grandes, né? Um deles é trabalhar numa instituição que é uma instituição muito masculina, em que as pessoas exigem uma postura e um parecer ser poderoso, né? O que não tem nada a ver com a tua capacidade, né? Então, a situação de ser mulher, de ser jovem, quando eu ingressei, eu era mais jovem que toda a minha equipe. Eu já trabalhei em delegacias que eu era mais jovem que todos os outros, né? E numa população uma população muito, muito masculina. A polícia, ela é muito voltada à questão de violência e de força, né? Então, existe essa ideia de que um delegado homem, de que um policial homem, ele é mais eficaz do que uma policial mulher. Então, este desafio a gente não pode dizer que não existe, porque existe. A questão do que as pessoas acham que parece ser força e parece ser competência, né? A cara amarrada, ser homem, ser grande, ser forte. Eu, na faculdade de Direito, eu sempre me senti muito atraída pelo direito penal, porque é uma das áreas jurídicas, assim, mais bonitas. Ela lida com o bem melhor da sociedade, que é a liberdade, a proteção da individualidade, dos direitos das pessoas. Então, é uma área do direito que chama muito atenção. E eu sempre pensei em atuar nessa área, na área que envolvesse o direito penal. Nesse sentido, eu sempre me senti com vontade de trabalhar com alguma coisa que falasse a respeito do crime e a respeito da persecução penal. Então, seria realmente a área ou da polícia ou da magistratura ou do Ministério Público. Eu gostava mais do Ministério Público e da polícia, especialmente da polícia. Sempre achei assim dinâmico, achei empolgante, achei assim sedutor a questão da investigação criminal. Difícil, a gente tem uma concorrência muito grande nos concursos da polícia, maior ainda, né? Na época que eu fiz concurso não era diferente, cada vez mais difícil o concurso público. A gente tem que se capacitar muito e tem que gostar muito. Eu demorei mais ou menos 5 anos me especializando e estudando para conseguir passar nesse concurso. Fiz outros concursos também, direcionados à Polícia Federal, e fiz a escola do Ministério Público e acabei sendo agraciada no 3º concurso com aprovação, e depois fui para a academia de polícia, fui para o interior, fui para várias cidades, porque o delegado, ele não tem uma atividade assim que te possa dar uma estabilidade de permanecer sempre no mesmo lugar. Isso não é positivo nem para mim, nem para a delegacia onde eu trabalho. Então, há uma dedicação bem grande. É bem difícil assumir o concurso, conseguir passar no concurso, e depois é uma atividade que te demanda muita dedicação e muito gosto por ela. A profissão possui também outros desafios. O outro desafio é da comunicação, mas isso é uma coisa mais fácil de tu te vincular aos policiais, porque na medida em que tu trabalha e tu gosta daquilo que tu faz e os outros te percebem comprometida, essa situação de parceria, ela se estabelece muito mais pelas tuas ações do que pelo estereótipo físico. Então, dentro da delegacia nunca tive problemas assim com os colegas, né? E o outro desafio que é muito grande é que a sociedade espera uma eficácia maior do que a lei te autoriza. Então, as pessoas têm aquela dificuldade de saber
Se o meu bem está lá em tal lugar, se eu já disse que eu acho que está lá, por que a polícia não vai lá e não toma aquele bem de volta, não recupera, né? Esse desafio da frustração do que a pessoa, do que a sociedade quer da polícia, do que a polícia pode fazer, é realmente marcante. Eu me sinto assim satisfeita, primeiro porque eu efetivamente exerço uma atividade que eu amo. Eu amo a polícia, eu amo o trabalho de polícia, eu compreendo e eu sou uma outra pessoa do momento que eu entrei para hoje, assim, ela é transformadora na tua vida. Tu tens a possibilidade de trabalhar sempre no limite, sempre no estresse, sempre na dificuldade do outro, e tu tens a possibilidade de perceber o que ninguém percebe, que é assim, por menos que a pessoa tenha se sentido feliz e recompensada e tenha te gratificado, ou te acenado, assim, fiz, que bom que tu me atendeste bem, que bom que a polícia fez alguma coisa, eu não imaginava tanto, a gente sabe que a gente faz a diferença. Sem a segurança pública, sem os órgãos de segurança pública, sem o trabalho da rede de proteção de idosos, de vulneráveis, de crianças, não seria a mesma coisa, né? Nós sabemos que o nosso trabalho é importante, e é muito importante no teu íntimo, tu saber converter o que o outro espera de ti, o que tu entregou, e te sentir de contas limpas ali, fazer esse meio termo, assim. Se a pergunta é qual é a rotina, não tem rotina. A resposta ela é muito simples, não tem rotina, porque nós trabalhamos em cima de urgências, né, de ocorrências. O delegado distrital, como é o caso de qualquer delegado que está no interior e que não está numa cidade grande, ele atende fora do horário de serviço também, para qualquer urgência e emergência. Eu aqui em Nova Prata, por exemplo, eu tenho somente 4 dias de folga por mês, porque eu trabalho 2 plantões. E esses plantões, a gente fica em casa nos finais de semana, mas a gente é chamado a qualquer hora. Normalmente as chamadas são à noite, os fatos acontecem à noite, mas a gente também tem fatos que tem que atender, que é suicídio, acidente de trânsito, que pode ser à noite ou não, né? Alguma questão vinculada a direitos da mulher e violência doméstica, e outras prisões, o arrombamento em comércio. Então, assim, no final de semana a gente trabalha e nas noites a gente trabalha. Então, o delegado não tem muita rotina. Eu sou delegada de segunda a sexta todo o mês, e depois ainda 2 finais de semana. É muito difícil tu organizar uma rotina, porque nunca vai no programado, né? As situações, elas ocorrem, elas são todas de urgência, e a gente vai protelando muita coisa, especialmente as coisas pessoais, né? Passei muitas vezes assim sem poder acompanhar a reunião de colégio, de filho, muitos natais, muitos anos novos trabalhando, assim, quase sempre, aniversários. A gente se molda para isso, né? Aquela noite que tu tá cansada, que depois vem uma segunda situação na noite seguinte. Quando a gente tem um homicídio, a gente tem que trabalhar à noite também, tem que passar muitas madrugadas, assim, nos casos mais rumorosos que a gente teve aqui, porque nós temos prazo. É um trabalho delicado e ele é muito envolvente, e ele te tira completamente da tua rotina, assim. Não existe uma rotina. Às vezes a gente vai, assim, vamos falar agora como mulher, alguém começa a marcar uma atividade, que seja uma manicure, ou que seja qualquer pessoa, uma ginástica, qual é o melhor horário para ti? Essa pergunta, agora depois de anos que eu vi que ela é uma pergunta que eu não tenho como responder, eu não consigo saber, sabe? Ou tu tem uma psicóloga para levar teu filho, qual é o melhor horário para ti? Nenhum, porque tu não tem rotina. Porque durante o dia, de regra, eu tenho que estar à disposição na delegacia. Durante o horário de expediente, as ocorrências tendem a vir mais. E se eu marco alguma coisa, por exemplo, que eu quero fazer sempre às 7 da noite, também é um horário crítico, porque começa o teu sobreaviso da noite. A representatividade na Polícia Civil vem crescendo ano após ano. De atividade, eu sou de uma leva em que foi a primeira vez que passou no concurso mais mulheres do que homens. O concurso era de delegado de polícia, mas até então não tinha acontecido nem para delegado, nem para inspetor escrivão. A gente percebe que para delegado tem passado mais mulheres. Nós estamos, né, embora os índices ainda não estejam atualizados, com os próximos concursos a gente acredita que vai ter mais delegada mulher, assim como na época em que eu passei tinha mais juíza mulher, tinha começado a ter mais juízas mulheres do que homens, né?
O cargo de delegado, especialmente, ele exige muito estudo, né? E a gente sabe que as meninas são mais dedicadas e obstinadas, então tem passado meio a meio para mais mulheres nos concursos, né? Nos cargos de inspetor escrivão, como a atividade gera um pouco de medo ainda, ela é uma atividade mais prática, tem muita mulher que não se sente à vontade. A violência é grande, a criminalidade é crescente nas mulheres, mas de um modo geral, assim, a tendência é cada vez mulher. Eu acho bem importante, porque eu acho que a mulher tem ela tem um olhar diferenciado, ela tem um olhar que ele perpassa daquela vítima e às vezes busca um pouco mais da história da pessoa, da compreensão, do cuidado com o lidar com as pessoas. Eu acho particularmente que tem isso, né? No atendimento ele vai ficando um pouquinho mais humanizado, vamos dizer assim, né? Porque, enfim, é uma coisa que tu te coloca no lugar, tu vai atender um idoso, tu é uma mulher atendendo uma idosa mulher, né? Tu tem uma proximidade maior com a tua mãe, com o que aconteceu na vida, com os sentimentos daquela pessoa, do que um homem, né? Ele faz o mesmo trabalho técnico, ele faz com a mesma eficácia, é só aquela questão do olhar. A delegada deixa uma mensagem para quem quer seguir essa carreira. Vale muito a pena, é uma atividade muito bonita. Todas as atividades ligadas à segurança pública, elas são muito bonitas, mas elas são muito pesadas. Então, a mensagem que eu deixo é que não é esse mundo que parece legal, de poder, de enfim, assim, eu sou poderosa, eu ando armada, eu comando, eu domino. É uma atividade que exige muito de ti, que exige muito do teu emocional, que vai te mudar, que vai te afastar de um monte de coisas que tu tinha. A questão de tu não ter, assim, o domínio da tua vida pessoal é o mais sério, assim, é o que eu diria, assim. Você tem que avaliar se você está pronto para ter, em primeiro lugar, a atividade. Primeiro, na atividade policial, vem a polícia. Porque se tu tem um trabalho, que tu trabalha 24 horas por dia, que tu é comprometido e que, sendo comprometido ou não, tu tem uma equipe contigo, especialmente no caso da delegada ou de qualquer agente, tu não pode deixar essas pessoas na mão. E tu efetivamente não deixa. Então, primeiro vem a polícia, depois vem os meus filhos, depois venho eu. Isso eu cataloguei assim há muito tempo.